Na tarde de 7 de janeiro de 1948, um objeto voador não identificado foi visto na base aérea de Godman, em Fort Knox, em Kentucky. A torre da base enviou 4 jatos F-51 para investigar. O líder do voo, capitão Thomas F. Mantell, relatou ter visto um objeto às 15 horas e 15 minutos. Ele se separou da formação em perseguição ao objeto. Poucos minutos depois, ele mandou um rádio para a torre. Estou me aproximando agora para dar uma boa olhada. Está diretamente à frente e acima, e ainda se movimenta à metade da minha velocidade. A coisa parece metálica e de um tamanho imenso. Vou subir a 6.500 metros e, se não me aproximar, abandono a perseguição. Essas foram as últimas palavras do capitão Mantell. Mais tarde, naquele dia, seu corpo foi achado em um campo próximo. Os destroços de seu avião espalhados por 1 quilômetro em volta. Houve muitas outras aparições naquele ano. Em julho de 1948, o Comando Aéreo Estratégico em San Antônio relatou ao diretor do FBI, J. Edgar Hoover, que uma aeronave não identificada foi vista por um piloto, pelo copiloto e mais alguns passageiros da Eastern Airlines que voavam sobre Montgomery, Alabama. A aeronave foi descrita como sendo um tipo não convencional sem asas e parecia, de modo geral, com um foguete desses que aparecem em histórias em quadrinhos. Foi descrito como tendo janelas, ser maior que o avião da Eastern Airlines e estar viajando a uma velocidade estimada de 4.320 km por hora. Por pouco, ele não colidiu com o avião da Eastern Airlines. Em um memorando do FBI datado de 14 de março de 1949, vem o seguinte relatório. A Força Aérea acredita que discos voadores sejam mísseis construídos pelos homens e não fenômenos naturais, e que há cerca de 4 anos soube-se que algum tipo de discos voadores estavam sendo testados pelos russos. Determinou-se posteriormente que a maioria dos discos voadores vistos por pessoas nos Estados Unidos aproximaram-se deste país vindo da direção norte e voltando na mesma direção, indicando a forte possibilidade de terem vindo da Rússia. Na noite de 19 de julho de 1952, o controlador de voo Harry G. Barnes, no Aeroporto Nacional em Washington, D.C., captou 7 objetos que se moviam lentamente através de seu radar. Ele ligou para a Força Aérea de Andrews e soube que eles estavam vendo sinais luminosos idênticos em seu radar. 2 jatos F-94 puseram-se imediatamente a sondar os céus sobre Washington, onde eles não encontraram absolutamente nada. Assim que os jatos se afastaram, os sinais luminosos reapareceram nas telas do radar, permanecendo lá até o amanhecer. Uma semana depois, Harry Barnes captou mais 10 objetos pelo radar. A base da Força Aérea de Andrews confirmou que os mesmos objetos desconhecidos também estavam em seus radares. Barnes ligou para o Pentágono e mais 2 jatos vieram voando ruidosamente sobre Washington. Mas desta vez, os OVNIs permaneceram visíveis nas telas e um dos caças-bombardeiros informou ter visto algo com 4 luzes. A uma certa altura, o piloto informou pelo rádio que as luzes estavam cercando seu avião, mas logo os OVNIs partiram rapidamente, desaparecendo na noite. Mais tarde, naquela manhã, Harry Barnes deu esse depoimento, abre aspas. Não há outra conclusão a que eu possa chegar, a não ser que durante 6 horas, na manhã de 26 de julho, havia pelo menos 10 objetos não identificáveis se movimentando acima de Washington. Não eram aeronaves comuns, nem, em minha opinião, algum fenômeno natural pode explicar essas manchas em nosso radar. Fecha aspas. O Pentágono foi inundado de perguntas por parte da imprensa, e o presidente Harry Truman pediu ao secretário de Defesa Florestal que descobrisse o que estava acontecendo na Terra ou fora dela. Em 27 de outubro de 1952, o FBI divulgou este memorando. A inteligência aérea ainda crê que os discos voadores sejam ilusões ópticas ou fenômenos atmosféricos, mas alguns oficiais militares estão considerando seriamente a possibilidade de existência de naves interplanetárias. O jornalista e investigador Frank Edwards, autor de Discos Voadores, um assunto sério, fez o seguinte comentário. Este é o comunicado de Frank Edwards. Se são reais ou não os discos voadores, oficialmente chamados de objetos voadores não identificados. Em 24 de dezembro de 1959, o inspetor-geral da Força Aérea notificou a todos os comandantes da base aérea que os discos voadores eram um problema sério.
O governo dos Estados Unidos transmitiu ordens aconselhando os militares como reconhecer os OVNIs, como se comunicar caso os vissem e como lidar com seus fragmentos. A extensão deste fenômeno, lenta mas seguramente, tornou-se de conhecimento público através de uma montagem paciente de partes das provas, na medida em que se tornavam disponíveis, pesando os depoimentos resguardados dos cientistas e das agências militares envolvidas no estudo de objetos voadores não identificados. Veremos que são realmente um assunto sério. A variedade de testemunhas de OVNIs é interminável. Incluem pessoal militar da Força Aérea, Marinha e Corpo de Fuzileiros, especialistas de radar, engenheiros aeronáuticos, controladores de tráfego aéreo, astrônomos, agentes do FBI, Polícia Estadual e Municipal, pilotos e tripulação da American, United, Eastern, Pan American, Northwest, Western e TWA também constam da lista de testemunhas. Milhões no Reino Unido, França, Austrália, América do Sul, México e outras nações pelo mundo todo viram OVNIs. Durante 18 anos, o falecido Dr. J. Allen Hynek comandou a investigação de OVNIs da Força Aérea, chamada de Projeto Livro Azul, e foi reconhecido como a maior autoridade mundial em OVNIs. Após compilar no computador cerca de 63 mil aparições, ele declarou: o fenômeno dos OVNIs é sem dúvida um fenômeno de nossos tempos. É extremamente enigmático e exige uma grande variedade de opiniões. Independente do que se pense sobre OVNIs, independente do que se creia que seja absurdo ou que represente algo muito real, 3 fatos se sobressaem, 3 fatos que ninguém pode negar. O primeiro é que relatos sobre OVNIs existem. O segundo é que relatos sobre OVNIs vêm do mundo inteiro. E o terceiro é que muitos são feitos por pessoas altamente responsáveis e que muitas vezes têm preparo científico. Nós, cientistas, não temos provas positivas da origem nem da realidade destas estranhas naves. Mas sabemos que os relatórios são muito reais. Para achar a resposta para este magnífico enigma científico, o fenômeno dos OVNIs, temos que fazer uma abordagem com a mente aberta para podermos explorar todas as explicações possíveis. Entre aqueles que alegaram ter visto OVNIs estava o senador Barry Goldwater, que disse, abre aspas, discos voadores, objetos voadores não identificados ou como quer que queiram chamá-los, são verdadeiros, fecha aspas. O astronauta Gordon Cooper disse, abre aspas, acredito que esses veículos extraterrestres e suas tripulações estejam visitando este planeta, oriundos de outros planetas, que obviamente são muito mais adiantados tecnicamente que nós na Terra, fecha aspas. O general Douglas MacArthur foi o comandante supremo de todas as forças aliadas no Pacífico Sul durante a Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava em OVNIs e até autorizou um relatório de cerca de 20 mil páginas. Durante um de seus últimos discursos a cadetes de West Point, ele disse, senhores, a próxima guerra não será uma guerra internacional, mas uma guerra intergaláctica. Ele acreditava não apenas que os OVNIs existiam em outros planetas, mas também que eram hostis. Em uma noite de outono de 1969, o governador da Geórgia, Jimmy Carter, preparava-se para um discurso na pequena cidade de Leary, quando ele viu um objeto brilhante no céu ocidental. Carter descreve sua experiência. Estávamos em cerca de 20 pessoas na frente de um pequeno restaurante, se não me engano. Um desses locais de almoço. Quando uma espécie de luz verde apareceu no céu a leste, creio que foi logo ao entardecer. E cada vez ficava mais e mais brilhante, até desaparecer. Não era uma substância sólida, mas uma luz muito estranha. Nenhum de nós entendeu o que era. O ex-presidente Ronald Reagan fez declarações relativas aos OVNIs em 18 ocasiões diferentes enquanto ocupava a presidência. Este é um trecho de um de seus discursos. Eu sempre me pergunto, e se todos nós no mundo descobríssemos que estávamos sendo ameaçados por um poder externo vindo do espaço, de outro planeta, de repente não descobriríamos que não temos diferenças entre nós? Depois de deixar a Casa Branca, Reagan admitiu ter visto um OVNI enquanto era governador da Califórnia. Ele estava a bordo do avião do governador na época. Sua esposa Nancy, bem como várias outras pessoas, também o viram e o descreveram como um OVNI verde e brilhante.
Eles o perseguiram por umas 300 milhas antes que ele desaparecesse do raio de visão do avião.